Bom, estamos aqui com papos com café mútuo. Acredito que todos os amigos têm algum café aqui junto deles. Vamos aqui chegar para o centro? Vamos lá, vamos tentar brincar aqui. Opa! Lehaim. Berrai. Lerai. Então, a ideia do papo com café mútuo é revelar a nossa conexão, né, humana aqui entre nós. E é isso que mais, de uma forma geral, eu sinto, né? Todo mundo está meio encapsulado com várias imagens e o que a gente mais carece é da espontaneidade, né? Se preocupar em revelar quem é o outro na sua essência e não naquilo que ele aparenta ou no que a imagem lê. Então, nada melhor do que a gente possa proporcionar, na medida do possível, um ensejo que a nossa humanidade aqui entre nós floresça e repercute para quem estiver nos ouvindo, a todos os amigos também, que por acaso, porventura, venham a assistir tudo isso, né? Eu vou começar com a Valéria. Valéria, eu já brinquei um pouco, não conheço só. Qual é a sua atividade, Valéria? Eu sou médica, mãe, dona de casa, um pouco de cada um. Ser um pouco de cada um. Você, na tua atividade de medicina, qual é a tua especialidade? Pediatra, E você trabalha em que área, assim, num hospital, num particular, como é que é? hospital. Num hospital. Deve ter muita bagagem aí, muitas situações ricas e humanas onde você deve ter passado, acredito que sim. E temos aqui, ao lado da Valéria, o nosso amigo Flávio. Flávio, qual é a tua atividade? Olá, Shimon, Valéria. Eu faço muitas coisas, né? Mas se a gente for sintetizar, eu sou professor De que área? da área de educação física. E então, eu dou aulas de treinamento, dou aulas em escolas e dou aula em pós-graduações também, para os dos pós-formandos em educação física. E essa é a atividade profissional. Espero que os amigos tenham escolhido elas exatamente por vocação. E, paralelamente, vocês têm uma outra atividade, um gosto, alguma coisa que veio depois, concomitante a essa atividade que vocês exercem, digamos, fora do ambiente profissional, alguma coisa que chama a atenção de vocês? Eu não consigo pensar agora, Shimon, porque eu sou O tão estudo da inserido Kabbalah. na minha área. Então, Eu sou peraí, tão peraí, inserido na a minha Valéria, a área. Valéria já abriu uma parte, ela é uma estudiosa de Kabbalah, né? E, né, quer dizer, acredito que É, o Flávio também é muito estudioso de Kabbalah, eu porque eu acho conheço o que é Flávio. esse paralelo aí, né? Tirando o profissional, é acabar lá quase que o tempo inteiro, né? Então, como que vocês associam essa atividade que vocês mencionaram na profissão de vocês? Quer dizer, a sabedoria da Kabbalah na vida profissional, como ela chega a ter uma associação, alguma forma de entender o mundo de uma forma diferente? Perfeitamente. Tem alguma Eu, coisa para nos contar, sim, Valéria? basicamente, desde que comecei a estudar Kabbalah em 2015, a minha forma de ver o mundo e de enfrentar os obstáculos mudou muito. Mudou muito. Hoje eu percebo e consigo lidar com tudo de uma forma mais tranquila, mais segura, sabendo que existe um governo superior sobre todas as coisas. E passei a conversar com o Criador também a respeito de tudo, a respeito da minha vida profissional, das coisas boas e mais que acontecem no nosso dia a dia. E também como enxergar o mundo, tudo isso que acontece ao nosso redor. Isso já é uma mudança bastante grande, né? Sem dúvida. E você, Flávio? A Valéria falou muito bem.
É uma história bem parecida com a dela. Assim, nós da Kabbalah, eu acho que a maioria sempre foi um buscador, né? Até chegar a Kabbalah. Então a gente passa por várias até religiões, grupos e tal, e aquilo nada muito que não satisfazia o que a gente buscava, até que chegou na Kabbalah e as coisas começaram a se encaixar. E levando para o contexto do meu trabalho, das minhas relações de amizade, familiares, ela tem uma influência total, né? Porque como eu lido com crianças até idosos, de uma forma geral, assim, pode até dizer que no começo do dia eu estou com as crianças e no final do dia eu estou com os idosos. Então eu passo por todas as camadas etárias e sociais. Em alguns momentos eu estou na periferia, em outros momentos eu estou na classe alta. Então é um contraste de tudo que você pode imaginar. E então eu sempre enxergo isso cabalisticamente, vamos ver assim, vamos dizer assim. E então você começa a entender tudo aquele movimento que está acontecendo, você começa a observar todo esse movimento e tudo que alguém fala você já leva para o lado cabalístico e começa a entender aquela coisa diferente e começa a não querer enfrentar aquela coisa e começa a aceitar, porque você entende que você tem que aceitar, você não tem que lutar contra, não tem que ficar valorizando o que o ego quer, né? Porque na maioria das vezes, eu não queria ter esse trabalho, eu queria ter aquele outro. Quem queria? O ego, né? Mas o trabalho que foi dado para você é esse. Então a gente começa a lidar melhor com aquelas situações de conflito que todo trabalho tem. Então, de uma forma geral, eu vejo a Kabbalah em tudo agora, né? Seja no trabalho, na família, nos amigos. É uma forma geral. Entendo. Uma forma integrada, ela está presente e vista em todas as particularidades. Agora eu vou fazer uma pergunta, que é a seguinte: a partir dessa percepção que vocês entraram e dentro do contexto que a gente vive hoje, né? O que você diria dentro, assim, de uma forma positiva, né? O que te surpreende? Ficou claro a pergunta que eu estou fazendo? Não O que muito. surpre... Então, vamos lá. A gente, a partir de toda essa sabedoria, a gente tem umas conexões, umas percepções novas. E acredito que o olhar da gente muda. E em função desse olhar, por conta do contraste do como éramos e para onde estamos indo, existem algumas coisas que nos surpreendem. Eu, por exemplo, me sinto surpreso com muitas coisas por olhar através, digamos, talvez de olhar com mais misericórdia toda a situação. Eu, Shimon. E assim, nesse sentido, quer dizer, essa sabedoria me proporcionou me surpreender em mim mesmo, no meu ser humano, esse olhar frente ao mundo que eu vivo. Ficou claro agora, Valéria? Ficou, sim. Fiquem à vontade. Se, se alguém quer tomar a Olha, iniciativa, a palavra está dada. eu posso dizer que eu me surpreendo muito comigo mesma, porque eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora, uma pessoa com muita iniciativa, com um espírito de liderança. E isso me levou a ocupar cargos de chefia, de representação. E depois, com o tempo, com a sabedoria da Kabbalah, eu comecei a perceber que muitas vezes eu estava liderando, sim, porque eu queria o controle, porque eu estava buscando
a honra, eu estava buscando poder. E eu não me dava conta disso. Eu achava sempre que meus objetivos eram bem idealísticos e era sempre pelo bem dos outros e da humanidade, mas eu me deparei com minha essência, que é essa essência do ego, né? Não sou diferente de ninguém. E a partir disso pode acontecer uma mudança em mim, muito pequena, mas eu espero que com o tempo, com o estudo, com a influência dos amigos desse ambiente que nós temos, principalmente com a influência do Criador sobre minha vida, sobre nossas vidas, eu vou cada vez ter uma mudança ainda maior. É isso que me surpreende. Bacana, bacana ouvir isso. Vai lá, Flávio. Então, essa pergunta abre um leque para vários contextos, né? Surpresa. Posso Não, dizer, o que te surpreende? então, Quer dizer, você tinha uma expectativa, me dá a sensação de que você tem uma expectativa, mas tem uma coisa que te surpreende que não está no controle. sim, eu entendi. É, o que eu queria dizer é que assim, é uma inversão de surpreendimento, vamos dizer assim. O que me surpreendia antes não me surpreende mais, né? Porque é como se eu já previsse o que está por vir com aquele acontecimento. E, e o que não me surpreendia antes me surpreende hoje, que é ver que eu não tenho controle, como a Valéria falou. E eu também sempre quis controlar tudo, porque eu sou muito organizado, eu sempre quis ter o controle, ainda sou assim um pouco. E o Shimon, que é da minha dezena, sabe disso, que eu estou sempre tentando organizar o negócio. E, mas o que me surpreendeu foi isso, entender o que eu falei na primeira fala, entender que não sou eu que estou no controle e deixar o negócio fluir com aceitação, sem relutar, entendendo que tudo acontece como tem que acontecer. Então, quando você começa a ver que você não tem esse controle e que tudo vai fluir, e quando você começa a observar esse movimento que está indo organizando tudo, chega a ser ridículo você achar que tem algum controle, né? Porque você está indo ali no desenrolar da coisa, e você só está indo, está fluindo junto. Então, você não tem aquele controle. E assim, eu nunca quis assim ter poder, ter fama. Eu sou mais low profile, assim. Então, nesse sentido assim, não me surpreende nada de querer achar que eu tenho algum poder. Mas o controle eu sempre quis ter porque eu achava que era uma forma de organizar toda a situação. E até com o Shimon aprendi muito aí de não ficar tentando relutar para o negócio funcionar. E na própria dezena eu vi que a gente tem que deixar o negócio ir acontecendo. Então, esse flow, esse fluir, a gente começa a observar o movimento que sempre está indo para corrigir. Então, isso é surpreendente. E outra coisa que me surpreende na Kabbalah, de antes para agora, é a questão de revelar o mal. Acho que a coisa que mais me surpreendeu como estudante de Kabbalah foi entender essa revelação do mal que está na gente, né? Porque isso muda todo o contexto. Assim como o não há ninguém além dele. Então, essas duas coisas, para mim, é que me norteiam hoje, porque através da revelação do mal eu consigo ver os meus defeitos a corrigir, e através não há ninguém além dele, eu entendo que eu não tenho controle, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Bacana. E a partir do que, né, do que essa sabedoria nos proporciona,
como isso no dia a dia influencia vocês no entorno, seja na família, trabalho, com você mesmo, seja onde for. Que vocês poderiam nos contar que mudou do que era e agora, a partir dessa sabedoria, eu, eu tenho uma coisa nova no meu comportamento? Estão vendo? Eu sou sempre a primeira a falar. Esse é o meu. É porque eu São sou um meus. cavaleiro, Valéria. É porque eu sou um cavaleiro. Eu estou notando, Flávio. Mas eu estou também mostrando a vocês que sempre é esse ímpeto, né? Essa coisa de impetuosidade, de falar, de. Me perdoe, amigos. Não, Bom, está tudo ótimo, é bacana isso, é bacana isso. Faz parte, né? o que mudou basicamente nas minhas relações foi o valor que agora eu sei que existe da conexão entre os seres humanos, da nossa interdependência, não só entre nós, mas com todo o planeta, com tudo que existe. A responsabilidade que nós temos uns com os outros, com o mundo, com tudo que está acontecendo. E tudo isso mudou minha relação com as pessoas, com minha família, com meus amigos, com as pessoas que trabalham comigo. Então, hoje, eu sempre tenho a tendência de buscar uma conexão com as pessoas. Seja ele um paciente, uma mãe que me procura, ou um familiar. E a sensação de responsabilidade que eu já tinha, já era muito forte em mim, porque eu já escolhi a medicina por causa disso, mas ela se tornou uma coisa muito mais abrangente, muito mais profunda e mudou toda minha história de vida, a forma como eu me comporto hoje e como eu vejo o mundo. Eu acho assim, muitas vezes a gente, nas reuniões da dezena, a gente fala, a dezena é um laboratório que a gente está aprendendo a construir essa espiritualidade e tal. Mas a questão é que não fica só na dezena, né? É impossível você ser um na dezena e outro fora depois de tudo que a gente aprende. Claro que na dezena todo mundo tem uma noção igual do que todos estão falando, tem uma meta parecida, tem uma certa conexão, né? Que é o que a gente busca o tempo inteiro. Mas isso aí fica intrínseco, então não dá para separar, né? No mundo externo, a gente está sempre agindo também, pensando como pensa na dezena, como pensa nos estudos de Kabbalah, como a Valéria falou. A coisa fica mais abrangente, fica mais enfático, porque você começa a lidar com todo mundo de uma forma um pouco diferente. Isso às vezes cria uma questão assim, porque antigamente você reagia mais, hoje você reage menos. Então, muitas pessoas começam a achar que você ficou meio esquisito, né? Que você está mais frio. Você fala, mas o Flávio era sempre reagente, agora ele não liga, não faz nada, você está ficando frio. Então, não é essa a questão, porque a gente começa a aceitar o outro, aceitar a percepção do outro e tal. E muitas coisas que a gente fazia antes, algumas relações de amizade que antes satisfazia a gente, e aquela galera da cerveja e do churrasco, que você adorava participar, hoje você já chega ali e pensa assim, não, isso não está me satisfazendo mais não está legal. E como a gente sempre fala, ali você não vai chegar falando de Kabbalah, porque você vai ser um alienígena fora do espaço ali, né? Então, é impossível não mudar. Assim, não sei se a mudança é um avanço ou não, mas a gente muda muito e começa a relacionar diferente com todo mundo no trabalho, com os amigos, com a família. E assim, a minha família, eles acabam inseridos na Kabbalah, porque eu estou o tempo inteiro falando alguma coisa, não
tecnicamente, mas eu estou sempre falando alguma coisa, né? Então, é impossível, mesmo que eles não saibam o que eu estou falando, eles sabem que eu quero dizer, né? Porque ver o tempo inteiro essa movimentação com a Kabbalah, e acaba que a gente dissemina a Kabbalah indiretamente. Assim, isso é legal. Você vê que todo mundo, eu não sei se você mudou ou se é um reflexo disso, dessa mudança, e você vê que as pessoas em sua volta vai mudando também. E isso é fato, né? Você projeta o que está dentro de você totalmente. Então, se você projeta essa mudança, todo mundo muda. O mundo muda. Vocês diriam a percepção na medida de cada um, que é sempre muito pessoal, onde você localiza a tua fé a partir dessa sabedoria, como ela converge a tua fé e revela a sua fé, vocês conseguem perceber que há pistas de que tudo vai ficar bem? Ficou clara a pergunta? A Kabbalah nos dá um suporte, essa sabedoria, e ela revela uma outra forma de ver o mundo. Vocês identificam isso? De que estamos passando por o que é necessário e que tudo vai ficar bem? Vocês têm fé nisso? Obrigada, Flávio. Sim, sim, eu experimento isso todos os dias quando eu assisto às notícias na televisão e eu procuro não ver muita coisa, não é mais agradável ver muita coisa, sabe? Mas o pouquinho que eu vejo e que eu ouço, tanta coisa ruim, né? Tanta desgraça, tanta guerra, violência, notícias terríveis. E depois de algum tempo aquilo vai se acalmando dentro de mim, porque eu sei, algo dentro de mim me dá uma certeza muito grande de que tudo isso é passageiro, que tem que acontecer, mas que também depende muito de mim para que tudo mude. Depende do meu ambiente, do ambiente que eu estou construindo ao meu redor. Depende principalmente da vontade de Deus. E é para Ele que eu tenho que me voltar cada vez que eu vejo coisas, a maldade, as coisas ruins que acontecem no mundo, então é para Ele que eu me volto. E sempre com os ensinamentos que terminam fazendo parte de nós, né? De que tudo isso é uma realidade falsa. Embora seja difícil de explicar isso, mas é uma realidade que vai mudar. Vai mudar à medida que nós mudarmos, que nós colocarmos o amor em primeiro lugar. Uma grande mudança para acontecer em todos nós, mas que eu tenho certeza que vai acontecer. É isso. Graças. Tudo é passageiro, né? Tirando o motorista, o cobrador, tudo é passageiro. Então, eu nunca fui muito religioso, mas eu sempre fui bastante espiritualizado, assim. Então, eu não acreditava muito que eu tivesse fé. E aí, com tantos ensinamentos da Kabbalah, com tanta coisa que a gente aprende, quem aprende e aprofunda mesmo começa a enxergar o que significa aquela velha fé acima da razão, né? Então, como a Valéria falou, o Shimon, a gente vê todos esses acontecimentos ruins, mas hoje a gente já entende que tudo é para o bem, que tudo é uma correção daquele movimento que eu estava falando, um movimento que está empurrando para a correção. E tudo que a gente entende como sofrimento é um processo que está se desenrolando para chegar na correção final. Então, quanto mais equivalência de forma você tem com a situação, menos sofrimento. Mas, de uma certa forma, o sofrimento é inevitável, né? É um processo. Até para nascer a gente sofre. Tem toda a questão do processo. Para desenvolver a gente sofre e sofre para fazer vestibular, para
arrumar um emprego, tudo de um ponto de vista do ego, né? Que reflete esse sofrimento e não entende como correção. Então, esse processo que a gente entende que tudo é por o bem e vê as notícias ruins, guerra e todo o caos que está acontecendo, o egoísmo humano cada vez mais exacerbado, e a gente que estuda tanto, acho que já tem que entender que aquilo lá é um processo que está acontecendo para o bem, né? Então, de uma certa forma, quando a gente enxerga assim, eu acho que já é um vislumbre dessa fé acima da razão, né? Porque é uma questão que está bem fora da razão, né? Não diria fora no sentido de abaixo também da razão, né? É uma questão de entender o que é estar fora dessa razão, estar acima dela. Mas, assim, de uma certa forma, a gente entende esse movimento de maneira acima da razão, até que a gente consiga sentir o que é esse acima da razão. Então, é sempre interessante, né? E, na verdade, esse é o propósito, né? De papos, a gente perceber e passar nesse pouco espaço que tem, como cada um vem sentindo essa sabedoria. Então, para encerrar, eu perguntaria a vocês, se vocês tivessem que deixar uma semente de presságio, de boas conexões, qual semente vocês gostariam? Tem fé que ela está germinando ou vai germinar? Bom, eu diria que a nossa salvação é amar o outro, amar o próximo. Todas as religiões e filosofias nos ensinam isso e é a pura verdade. O amor ao próximo é o maior remédio para tudo isso que a gente está passando. E mesmo que a gente nunca estude a Kabbalah, nunca chegue a se interessar por nada disso, se você simplesmente se dedicar sua vida a realmente amar o próximo, você vai estar fazendo uma grande coisa. É isso que eu queria deixar. Bem, eu acho que todo mundo deveria estudar Kabbalah desde criança, né? Ter no currículo escolar. Primeiro grau, segundo grau e assim consequentemente. Mas como a Valéria bem disse, mesmo que ninguém estude nada e não entenda nada de Kabbalah, o amar o próximo é tudo que se precisa, né? E embora eu assuma que esse amar o próximo está muito difícil ainda, não faça para o outro o que você não queria que fizesse para você. Se fizer isso, já está no caminho certo. Já deu um passinho. Então, maravilha, temos duas boas sementes que germinem e agradeço esses papos. Até dá vontade de conversar mais, mas tudo bem. Vamos deixar esse temperinho de quero mais. E se vocês querem comentar mais alguma coisa para a gente encerrar, fiquem à vontade. Agradecer a você, Chico. É muito gostoso conversar com você, com o Flávio também. Vocês são pessoas incríveis. Obrigada, amigos. Obrigado, Shimon, pela nossa amizade, que eu sei que é verdadeira. Obrigado aí, parabéns pelo programa. Obrigado, Valéria, pela companhia aí também. Lehai. Então é isso aí, amigos. Papos mútuos, não tem nada melhor do que papos mútuos e francos, como muitas rodas de conversas nossos ancestrais faziam e sentiam ao próximo de uma forma mais amorosa. Então, que resgatemos o que é necessário. Agradeço a presença de vocês aqui. Até mais, até a próxima. Obrigado.